e você vai ser com a vida transformada, casamento transformado, os filhos maravilhosos e tudo dando certo. Liberte desse engano, isso não é real. Precisa trabalhar, investir, construir. Se não está bom lá com a mulher, tem que conversar, tem que acertar as pontes. Se não está bom com os filhos, tem que encarar os filhos e ver no que ambos estão errando. Então liberte-se disso, dedique-se diligentemente na construção de sua família. Existe uma palavra que no casamento é fundamental. É fundamental. Essa palavra se chama construir. Construir. Repita comigo. Construir. Se tu quer ser feliz, tu tem que construir. Tem que construir. Número 2. O que eu preciso fazer diante disso que eu ouvi? Peça ajuda divina para a sua casa, para a sua família. Eu disse aqui, Deus não dá felicidade, mas Ele pode dar poder para a gente cumprir os seus princípios. Existem tantas coisas que são difíceis da gente fazer. Na semana passada nós falamos de submissão e sacrifício. É difícil? Se é difícil. Mas eu disse, desafiei vocês. Esses versículos vêm após a ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque para a gente fazer, cumprir, obedecer as coisas de Deus, botar em prática lá dentro da nossa casa, tem que ter a ajuda de Deus. Então, peça ajuda divina, se encha do Espírito Santo, e a gente se enche de Deus na medida que a gente estuda a palavra e que a gente ora. E Deus vai nos ajudar a botar em prática essas coisas. Por isso que eu desafiei vocês terça passada, leiam um capítulo de Provérbios do dia, façam uma oração que vocês estão dando lugar para Deus capacitar vocês a viverem como devem viver dentro da casa. Então façam isso. Número 3. O que eu preciso fazer? Procure o bem da família antes do benefício próprio. Por amor da sua família, engula sapos, se for preciso. Uma atitude como esta acabará por trazer seus resultados. Se tu fica engolindo sapo, um dia isso vai trazer resultado. Quando o outro aprender a reclamar menos ou reconhecer seus próprios erros. Se tu não revida, se tu ficar quieto, a outra pessoa vai te dar por conta. Mas não adianta eu gritar com essa mulher. Não adianta eu ficar reclamando com esse homem, porque ele não faz nada, não revida, não briga. A pessoa vai aprender que o caminho não é pela briga, é de outra forma. Então, às vezes, a gente percebe isso, vê a pessoa que não consegue ficar quieta e aí a coisa fica cada vez mais acalorada, né? Mais quente, pega fogo. Então, pense na sua família, ceda, dê para trás, negue os seus impulsos. Parecido com isso é o número 4. Chame o outro para conversar. Chame o outro. Quando cessa o diálogo, começa a guerra. Olha só que interessante. Isso não é só lá dentro de casa, viu? Isso é na vida e no mundo. Quando um país cessa o diálogo com o outro, está pronto para começar a guerra. Quando há um desentendimento entre nações, uma das primeiras coisas que o líder faz é tirar o seu embaixador, sai daí, porque com esse país não tem conversa, sai daí, e o próximo passo é caminhar para o confronto. Então, quando cessa a conversa, a guerra pode começar. Então, chame o outro para conversar. A conversa não deve ser acalorada, mas tem que ser quando os dois estão preparados para conversar. Qual é o objetivo da conversa? Resolver o problema. Não é acusar o outro. Então chame o outro para conversar e tenta resolver o problema. Tenta pedir perdão. Tenta abafar a coisa e esclarece. Mas sem querer ofender, sem querer se vingar. Esse sentimento não dá certo. É difícil, sobretudo para homens. Viram? Homens, maridos. Homem não gosta muito de conversar. Mulher gosta de conversar demais. Homem de menos.
Então tem que conversar, discutir com calma, sem briga, que as coisas... Tem uma DR, né, José? É uma DR. Traduz. Uma discussão... Discutir a relação. Número 5. O que eu preciso fazer? Peça perdão e perdoe. Peça perdão até por aquilo que o outro, ou que aparentemente o outro é culpado. Esteja disposto a fazer mais do que precisa, porque isso dará abertura para o outro se arrepender também. Olhem que eu botei nesse ponto o seguinte: peça perdão e perdoe. Eu não disse assim, perdoe e peça perdão. Não, eu estou querendo enfatizar justamente a iniciativa. Peça perdão e perdoe. Quando a gente toma essa iniciativa, a gente constrange a outra pessoa está lá, cheio de pedras na mão agora, quando ela vir, ela vai ver, chega a ficar pensando, né? O cara só fica ali matutando, construindo. Aí quando chega assim, está pronto a jogar as pedras. Aí a mulher chega, eu queria te pedir perdão pelo que eu te disse. Desmorona, cara. Desmorona. E o cara a mesma coisa. Então peça perdão e perdoa, que aí as coisas se acertam. E aí vocês vão fazer uma coisa muito melhor do que brigar. Não é? Geralmente, quem é casado mais tempo, assim, né, sabe? Aquela briga, aquela coisa, daqui a pouco se acerta, geralmente rola outras coisas tão boas depois dos acertos. Então é melhor fazer isso do que estar brigando. Não é? Ou vocês não acham? 6. Procure elogiar, valorizar o lado bom da vida da pessoa, ao invés de criticar ou reclamar. O ser humano é movido por elogios, reconhecimentos, admirações, os quais são como combustível que nos levam um pouco mais além. Existem cônjuges que só sabem reclamar, e isso faz um mal danado. Tem gente que só reclama. Eu botei aqui, algumas pessoas, inclusive, são portadoras de uma síndrome relativamente comum, a síndrome da insatisfação crônica. Nunca a coisa está boa. Tudo tem alguma coisa errada. A síndrome da insatisfação crônica. Essas pessoas são extremamente difíceis de se conviver. Vocês conhecem pessoas que às vezes eu não precisa ser o marido da mulher. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que cada vez que a gente chega perto não dá para ficar muito tempo, porque é uma energia negativa, é uma coisa que te suga, que te puxa para baixo, tu vai conversar, só vem com reclamação, com murmuração, com queixa, e quando não é o Lula é Ieda, e quando não é Ieda é o pastor, quando não é o pastor é o professor da escola, mas tem alguma coisa que está errada, aquela insatisfação crônica, ninguém consegue agradar. Ninguém. É difícil. Então procure valorizar, elogiar, ao invés de criticar, ao invés de reclamar. Certo? 7. E último lugar. Agora sim é o último, tá? Ofereça ao outro a oportunidade de melhorar. Não lance em rosto as falhas, mas mostre que você acredita que o outro é capaz. Tenha paciência, ajude e valorize cada etapa conquistada. Pensa um pouquinho nisso aqui. Ofereça ao outro a oportunidade de melhorar. Às vezes o cara, né, ou a mulher, toma uma decisão. Eu vou tentar mudar, eu vou ser melhor, eu vou parar de fazer isso, eu vou... E vai. E aí o primeiro dia ele consegue. O segundo ele se esforça, vai. No terceiro dia, está lá, né, quase resvalou, mas conseguiu. No quarto dia não deu. Estourou, foi e falhou. Aí o cônjuge chega assim, eu sabia que era só fogo de palha. Perdeu a chance de dizer assim, eu vi que tu está te esforçando. Não te preocupe, eu vou te ajudar, eu vou aqui, mas eu vou te erguer. Estou junto contigo nessa luta, tu vai mais 3 ou 4 dias e nós vamos vencer juntos. Então ofereça a outra pessoa a chance de ser melhor. Não fica jogando na cara, tu não consegue, tu é um fracassado, tu é isso. Não fica resgatando aquilo que só traz frustrações a outra pessoa.
Ajude, valorize o que essa pessoa está conseguindo. Valorize, olha, estou vendo que tu está se esforçando. Estou vendo que tu está tentando. A pessoa se motiva, eu vou conseguir. Quando o outro nota, mas é difícil. Às vezes a gente só nota as coisas ruins. As coisas boas a gente não nota. Então notou que a pessoa está se esforçando, diz, ó, estou vendo, vai, vamos lá, tu vai conseguir. Isso é bom demais, isso nos faz a gente continuar tentando, certo? Queria convidar vocês a ficarem em pé. E vocês agora pensassem um pouquinho nisso que nós refletimos. Feche os teus olhos, por favor. Feche os olhos. E pense. Dê agora a Deus a oportunidade de trabalhar assim na individualidade de vocês, de cada um aí. Eu sei que de tudo aquilo que a gente falou, uma ou outra coisa se encaixa mais perfeitamente na vida de um ou de outro. A gente tem situações aqui que algumas pessoas tiveram a sensação de estar falando de mim. Eu não falei de ninguém em específico, não pensei em uma pessoa ou outra pessoa para escrever ou falar aqui. Pense nisso. Agora, pense nisso que foi proposto. Diga alguma coisa para Deus. Esse é o momento de Deus ouvir a sua oração. Manifeste o seu desejo, a sua ansiedade, a sua vontade de acertar, de melhorar. Nós falamos aqui, não existem almas gêmeas. Fique de olho fechado e ouça, vou passar rapidamente. Não existem almas gêmeas. Os dois precisam ser trabalhados, a vida precisa ser construída, precisa se adaptar. Não existe casamento que Deus não deseja abençoar. Aquilo que aparentemente começou errado, hoje é da vontade de Deus e Deus quer fazer com que vocês sejam felizes. Não existe grandes construções sem grandes esforços, grandes investimentos, grandes sacrifícios. Se proponha a crescer, a investir, a trabalhar, a gastar tempo e até dinheiro para que isso aconteça. Não esqueça também que ser crente não é garantia de sucesso no casamento. Se você não investir, não cuidar da sua casa, a coisa vai se perder. Não existe decisão sem consequência. O que você está plantando vai colher mais adiante. Se você quer ter uma velhice com a família ao seu redor, gozando da alegria, da paz de ver os filhos em prosperidade em suas casas, invista hoje. Lembre-se também que o mais importante não é ganhar nas discussões, mas superar a dificuldade. Pelo bem da casa, eu suporto, eu fico quieto, eu não revido. Lembre-se que perdoar não significa esquecer. A lembrança vai ficar ali, mas eu não preciso viver de novo aquela angústia. E não preciso também resgatar nas discussões. Deixa lá, deixa, não preciso trazer de volta. O que você precisa fazer? Dedique-se diligentemente na construção da sua casa, da sua família. Se proponha isso agora, isso é o que eu gostaria que você fizesse diante de Deus. Se eu pudesse escolher alguma coisa para resumir o que eu falei hoje, é exatamente isso. Se proponha a construir a sua vida, o seu casamento, a sua família. A fazer aquilo que for necessário para alcançar a felicidade. Nesse processo, peça a ajuda de Deus, porque Ele está disposto a ajudar. Procure o bem da família antes do bem próprio. Chame o outro para conversar, para ter esse momento de discussão, de botar na mesa, de dizer a coisa que precisa melhorar. Peça perdão e perdoe. Procure elogiar, valorizar o lado bom da pessoa, da vida, ao invés de ficar só criticando e reclamando. E ofereça ao outro sempre a oportunidade de melhorar. Diga que a pessoa está conseguindo. Quando não conseguiu, quando deu aquele tropeção, não lance em rosto, mas estenda a mão, vamos de novo, nós vamos conseguir, nós vamos superar, nós vamos melhorar. E Deus vai estar com cada um de nós nesse processo. E eu quero convidar vocês a que oremos agora então. Pai querido, Pai amado, Tu és testemunha, Senhor,